Corinthians na final. Olha. Esse dia vai chegar, Vene Casagrande. Tomara, pô. Eu quero. Entre Vasco e Atlético Mineiro, eu prefiro o Vasco. Sem sombra de dúvida. Olha, Vai pode. assim. Mas antes tem... Dia 13 de setembro, 1h10. Separa o corte. Antes tem que prezar pelo respeito ao Corinthians, Separa o que é um corte. grande clube, vive um momento terrível, mas tem que respeitar a O camisa Flamengo do não tá na final. Não, pés no chão, calma, Ué, quebrado. ontem no... Vocês vão começar a vazar o que eu falo por aí? Desculpa. Pô, vocês estão Não, vazando. não. Isso tá vazando mais do que a escalação do Flamengo. Ontem você falou o seguinte: respeito muito o Corinthians. Vene Casagrande. Que A verdade é o seguinte, é careca. assim, deu a lógica, né? Ontem? Ontem deu a lógica. Claro, o Rogério Ceni tava no Maracanã. Ai, gente. Cadê? Que música lógico que A deu. fase tá ruim, enfrenta o Rogério Chama o Ceni. Rogério Pra Ceni. quem não sabe, o Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo são 14 jogos e 14 derrotas. Isso é um número absurdo. Eu posso dizer que o Rogério Ceni é mais freguês do Flamengo que o próprio Vasco, por exemplo. Ai, Vene, você tem o dom de irritar as pessoas. Sobe o hino do Flamengo. Cadê o hino do Domingo já É verdade! Vene. Gostei. Gostou? Gostei. Assim, a gente estava até conversando aqui no off, elogiando alguns jogadores individualmente falando, só que eu quero destacar o coletivo do Flamengo. Acho que o grande craque do Flamengo ontem foi o coletivo, o jogo coletivo. O técnico Tite mostrou que ele soube utilizar muito bem esse período da data FIFA, melhorou muitas situações de jogo, inclusive o setor defensivo não sofreu tanto com jogada aérea, e a grande verdade é o seguinte, o Flamengo controlou a partida. Foi apenas um lance do Bahia no começo do jogo, que eu acho que foi muito mais mérito do Everton Ribeiro, que é um cracaço da bola e acabou achando o centroavante, que perdeu uma baita oportunidade, mas perdeu também porque o Matheus Cunha saiu muito bem do gol, fechando o ângulo. Inclusive, o Matheus Cunha nesse lance mostrou a segurança dele, embora eu tenha criticado a escolha do Tite para ser o goleiro da Copa, mas ele foi muito bem nos 2 jogos diante do Bahia, e o coletivo do Flamengo ontem para mim foi o grande destaque. Mas eu quero elogiar a partida do Everton Araújo, o garoto que entrou nessa situação, digamos, nessa fria, mas deu conta do recado. Para mim, nenhuma surpresa, eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base e eu sempre acompanhei o futebol do Everton Araújo e ele sempre mostrou ser esse jogador. Nos bastidores, vocês vão se recordar quando ele fez aquele gol de cabeça diante do Atlético Paranaense, a gente elogiou aqui a postura dele fora das 4 linhas. No finalzinho do jogo, Exatamente, né? É um cara que busca conhecimento após as atividades, quando ele não entende o que a comissão técnica passou, ele procura os auxiliares, o próprio técnico Tite para entender melhor o que ele precisa fazer dentro de campo, e é isso, é mais um garoto, cria das categorias de base, na verdade cria do Volta Redonda, que o Flamengo garimpou lá no Volta Redonda, chegou aqui no Sub-20 do Flamengo e ele está subindo de produção, que o Flamengo está se destacando agora na saída do Igor Jesus, que foi vendido pelo Flamengo, ele entra nessa vaga. Bruno Henrique, esse que está com a bola aí, fez uma baita partida, Luiz Araújo novamente fez um grande jogo, o Wesley jogou muita bola, parabéns ao futebol do Wesley ontem, o Gerson, elogiar o Gerson, chover no molhado, mais uma grande partida, o Arrascaeta, que eu achava que estava muito apagado, inclusive até conversando com uma amiga minha, falando, quando eu critiquei o Arrascaeta, e ela também, foi aí que o Arrascaeta fez o gol, mas craque é isso, craque não se tira, ele foi substituído porque ele pediu para ser substituído, teve um incômodo muscular, elogiar também a partida do Fabrício Bruno, eu falo para os torcedores do Flamengo, os torcedores do Flamengo vão dar o devido valor ao Fabrício Bruno quando ele de fato sair do Flamengo, porque é um jogador de pouca mídia e muito futebol, jogou muita bola. E também para finalizar, o Léo Ortiz, que partidaça do Léo Ortiz, e novamente como volante, um jogador com a bola nos pés, você espera qualquer coisa boa, a verdade é essa, seja jogando como zagueiro, seja jogando como volante. Para quem, eu acho que quem esteve abaixo ontem da partida do Flamengo foi o Ayrton Lucas. Não fez um grande jogo, eu acho que ele sente muita pressão, o lado psicológico acaba pesando muito, mas de maneira geral, parabéns ao Flamengo pela atuação ontem, repito, uma atuação coletiva muito bem, controlou tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, mereceu passar de fase e agora está novamente na semifinal da Copa do Brasil, 4º ano seguido, é aquilo que se esperava do Flamengo. Quer espetáculo? Vai pro Rock in Rio, que começa hoje. O Flamengo venceu dentro de campo, fez o dever de casa e pronto, está na semifinal da Copa do Brasil. Mas é isso que a gente fala por aqui, não é, Lucas Pedrosa? Há muito tempo. A gente fala isso há muito tempo aqui. Tudo bem que a gente entende que a torcida do Flamengo chega num momento, né, da vida dela, em que ela realmente tem que cobrar boas atuações, porque ganha tudo, a última década é muito vitoriosa
E aí começa realmente a cobrar. Não, mas o problema é quando tem uma atuação como foi diante do Corinthians. E aí o torcedor do Flamengo tem que cobrar. Claro. Porque o Flamengo, independentemente do investimento, não pode ter uma atuação como aquela contra o Corinthians, que foi totalmente sem vontade. Não foi apenas desorganização tática. Em alguns momentos o torcedor está certo. Mas ontem, quem queria espetáculo, repito, vai pro Rock in Rio. Mas é isso, como em jogos de Libertadores, esse jogo de mata-mata, gente, nem sempre vai ser um jogão. O importante é passar, o importante é garantir a vaga. E aí, vamos jogar mais um pouquinho de confete no menino Everton Araújo, Pedrosa? O Vene traz a informação que aí ele chega para supor que foi o Igor Jesus. Vendido. Graças a Deus que a gente não tem aquele negócio de 2 nomes no futebol carioca, né? Acabou esse problema pra gente. E o Igor Jesus foi vendido, esse é o Igor Jesus do Flamengo. E aí, na verdade, então eu acho que esse jogo ficou muito nítido pra gente entender que, na verdade, o Everton Araújo já é o suplente imediato, porque na vaga do Alan, ele fez a escolha de colocar o Everton. E deu tudo certo, Pedrosa. Não, o Tite ontem teve uma leitura de jogo perfeita. Primeiro no Everton Araújo, quando ele para de insistir no Alan, que claramente não conseguia entregar o que era para entregar com toda a pompa que veio a contratação dele. Ele acerta na escolha do Bruno Henrique como centroavante, que nem centroavante é um atacante, porque ele flutua pelo lado direito, flutua pelo lado esquerdo, faz facão pelo meio, consegue ser importante também na cabeçada, e para mim foi o melhor da partida ontem. E ele escolhe novamente o Léo Ortiz para ficar também nessa vaga de volante. Então o Flamengo ontem teve um time extremamente equilibrado, com a cara do Tite. Resultado e regulamento debaixo do braço, controlou o jogo o tempo inteiro. O Bahia é uma equipe extremamente qualificada, mas sempre falo aqui, falta o matador no Bahia, falta aquele camisa 9 que vai botar a bola pra dentro, que o Everton Ribeiro vai deixar de cara, que o Cauli vai deixar de cara e esse cara vai decidir. O Bahia não tem esse jogador. E o Flamengo se aproveitou muito bem em relação a isso. Luiz Araújo também fez uma boa partida, um time equilibrado, um time consistente, que não sofreu e está classificado para as semifinais, inclusive com a queda do São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições dentro do futebol brasileiro. Isso só mostra, mais uma vez, que você pode até contestar o desempenho, hora ou outra, tudo bem. Mas esse é o Tite, ele vai te entregar resultado. É isso aí, e ele teve um pouquinho de oportunidade ontem, hein, Vene? Teve um pouquinho de oportunidade, mas a tendência é que até o fim da temporada seja apenas esse pouquinho. Quando o Tite opta ali por Bruno Henrique, o que eu acho que fez de maneira extremamente correta, levando em consideração o momento ruim tecnicamente do Gabigol e também a parte física, porque estava voltando de lesão, o Tite fez a escolha certa e o Bruno Henrique mostrou isso dentro de campo, que se destacou. O Gabigol é aquilo, a gente está falando aqui do Gabigol já há muito tempo, você já usou até essa analogia, que para mim é uma analogia perfeita, é um casamento que já acabou, vivem no mesmo teto até resolver as questões burocráticas, porque é questão de tempo para o Gabigol se despedir, ele não aceitou a proposta do Flamengo de renovação de contrato, tudo bem, ele não tem a obrigação de aceitar, o Flamengo também não tem a obrigação de aumentar os valores, o que eu já acho que os valores foram muito bons, apesar do péssimo momento do Gabigol, o Flamengo mesmo assim ofereceu 50% de aumento para ele salarial, ele não aceitou e vida que segue. Eu acho que o Gabigol já se pagou. Aquilo que o Flamengo queria do Gabigol, o Gabigol já se pagou. E o Marcos Braz, assim, a gente pode fazer todas as críticas do mundo ao Marcos Braz, eu faço várias críticas, mas o Marcos Braz, justiça seja feita. Em 2019, era o único da diretoria do Flamengo que queria a contratação de Gabigol. Bateu de frente com muita gente nos bastidores, conseguiu a contratação e deu certo. A verdade é essa, a contratação do Gabigol deu certo. Só que, como tudo na vida, o ciclo chega ao fim. Na minha opinião, o ciclo do Gabigol com o Flamengo chegou ao fim, eu acho que as partes entendem isso. Ô, Pedrosa, domingão chegando. Tô cheio de corte do Vene. É? Não tá, não. Tô. Tá sim. Quero pegar o Vasco. Não, eu tô falando de Copa do Brasil, Tô doido pra isso. São competições diferentes. É o mesmo time. Não, porque o side é Flamengo contra o Vasco. Não parece. Quando o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, não parece que é o Flamengo. Olha, 6h30 da tarde, Clássico dos Milhões no Maracanã. É Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. A gente fala o Flamengo primeiro porque o Flamengo é o mandante desse jogo. Mas é meio a meio, hein? 50-50, assim foi no primeiro jogo também, no Maracanã, que era Vasco e Flamengo. Eles escolheram em metade do estádio ser para um, metade do estádio ser para o outro. Lembrando que a prática, geralmente, no Rio de Janeiro, nos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, 90% para o mandante, 10% para o visitante, dependendo da carga máxima do estádio.
Preparação pro Flamengo ainda não tem, né? O povo ainda tá respirando aí a classificação. Sejamos né? francos, o Flamengo provavelmente vai ter muitos desfalques aí. A gente pôde ver um Arrascaeta ontem que pediu para ser substituído, e a gente sabe que quinta-feira que vem tem um jogo extremamente importante contra o Peñarol. De La Cruz ainda é dúvida também não vejo motivos de você forçar a barra. Caso ele não esteja 100%, eu acho que o foco total tem que ser no jogo contra o Peñarol, porque o Flamengo tem que fazer o resultado aqui no Maracanã, porque jogar lá no Uruguai vai ser difícil. A verdade é o seguinte, Fernando, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo está se tornando a terceira opção. Eu não duvido nada o Tite botar uma equipe extremamente mesclada. Tudo bem, vai ter o Pulgar e o Varela, que foram reservas ontem, inclusive. O Varela acabou entrando ali porque foi, na verdade, obrigado, foi para o sacrifício, porque o Ayrton Lucas precisou ser substituído. Então eu acredito numa equipe extremamente mesclada. Mas, mesmo sendo um time mesclado, a gente está falando de um clássico, o Flamengo tem que entrar com vontade de vencer. Não pode entrar com uma postura que teve contra o Corinthians, que tem sido uma postura muito normal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode se dar ao luxo de botar o Campeonato Brasileiro como terceira opção na temporada. E o lado do Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? O Vasco não vai ter o João Vitor, né? O João Vitor está suspenso, na última partida tomou um cartão e aí o Vasco perdeu esse jogador que é muito importante. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Vasco vai com a força máxima. O Coutinho volta? Então, essa é Na minha vez ele volta? Olha ele! Na minha vez ele volta? Na tua vez o Cristo faz assim, ó. Coutinho, calma! Olha o Cristo aqui, ó. Força, Coutinho! Olha essa Inclusive, parte física, Coutinho! Uma informação legal sobre o Coutinho, a Inê, que é a esposa dele, até postou. O Felipe Coutinho, ele comprou uma máquina de mais de 150 mil reais para poder fazer recuperação durante a noite. Uma máquina que faz recuperação muscular, consegue também ajudar na recuperação de lesões e tudo mais. E o Coutinho tem dormido nessa máquina, quase que como super-herói, assim. Gente, é o Cristiano Ronaldo? É, tipo isso. Para justamente ele voltar o mais rápido possível. E ele se incomoda muito com essa situação de não estar ajudando o Vasco. Então, olha, Vini. Olha Eu não aquela duvido, máquina não. lá, Vene, que ele tá dormindo, o homem tá dormindo na máquina. Na minha vez o cara volta. Eu não duvido, não. Sai um monte Ainda bem de que não é tempo. na A minha vez. produção pode buscar aí até. Abre o Instagram da esposa do Coutinho, que dá pra mostrar no telão aí essa máquina. Na Cadê? minha Eu vez acho o que cara é vai querer Ainê o fazer nome baile. dela, não é? A Inê. É uma Cadê? máquina, se eu não me engano, é hiperbárica. É isso mesmo. Agora, Isso aí. por outro lado... É só 150 mil. Gente, eu não tenho esse dinheiro não, tá? eu E nem falei tenho essa mais máquina. de 150 Mas eu acho que é um mil. pouquinho mais. Essa máquina E é ele bem tirou cara. do bolso dele, tá? Eu quero palpite. Porra, o cara tá com dinheiro. Tu não viu que ele comprou metade de blusas, não? O parcelou ou foi à vista? Ô, Vene, tá em Nárnia, Vene? Tá em Nárnia? Sabe quanto custa o rodízio japonês pra você? É a máquina hiperbárica. O homem é só uma das 10 maiores transferências Olha da eu história do fazendo futebol. conta aqui, ó, dia 3, ai meu Deus, tem que pagar aí, que o cara comprou na máquina. Por outro lado, brincadeiras à parte, o Flamengo vai ter à disposição o Alexandre e o Gonzalo Plata, né? Os dois reforços aí que Legal. estão inscritos. Inclusive o Alexandre pode ser titular, né? Porque o Ayrton Lucas, se eu não me engano, ele está suspenso e não tem outro jogador para essa posição. O Alcaraz, expulso contra o Corinthians, não pode entrar em campo. Que bom. Ó, que bom, porque ele fez uma fumaça quando ele entrou lá em Itaquera. Você viu, Pedrosa? Eu falei, e qual os jogadores que esses homens compram, Ele né? já entrou, quase Meu que ele fez Deus gol. do céu. Ô, Vene, quanto que vai ser esse jogo aí? O que, Flamengo e Vasco? É, ele mesmo. 1-1. Pô, eu ia falar 1-1, tá? Vai, Pedrosa. Se eu não confiar no Vasco agora, eu Quem não vai confio confiar? nunca mais, né? Não, e quem vai confiar? Ó, também? Exatamente. Tem que ser você. Vai, pode falar, No Pedrosa. off eu te falo quanto é que vai ser. Aqui é 1-1. Vene. Ó, eu vou te encorajar. É isso aí, Pedrosa. Tem que ter confiança, orgulho do seu time, Pô, o vai. Coutinho dormindo na máquina e você não É vai botar isso. confiança? 2-1 Gigante da Colina. Ih, ó o corte! Produção, ó o corte. Ó, não fica nervoso, não. Ah lá, cara de Overhead, microfone e tudo. Foi cheio de pré-treino. Eu acho que vai ser 1-1 também. Ele tomou pré-treino